Muito bem, gente, estou chegando para mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma leitura que eu acho que vai ser muito interessante, que todos vão gostar. E aí, eu vou falar uma palavra profética. A aparição do anjo. Contudo, com o som de suas palavras, e ao ouvir o som de suas palavras, eu caí desmaiado com meu rosto em terra. Eis que uma mão me tocou e fez que me pusesse sobre meus joelhos e sobre as palmas de minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, e põe-te em pé, porque agora fui enviado a ti. Ao falar assim comigo, pus-me em pé, tremendo. Então me disse: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que te aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te na presença de teu Deus, foram ouvidas tuas palavras. Vim por causa de tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs durante 21 dias. Mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Já dá um joinha e se inscreve no canal. Pessoal, ativa o sininho para os próximos vídeos. Tenho aqui uma palavra para falar. Aquele que assiste esse vídeo agora, que abriu esse vídeo agora, eu vou profetizar que tudo que você pediu, você vai conseguir. Vai dar tudo certo, viu? Vai dar tudo certo. Da mesma forma que você ajudava os outros, fazendo bem sem olhar a quem, agora tudo que se planta colhe. Você plantou a semente, é tempo de colher. E você vai receber da mão do Senhor. Atitude dos pais. Em primeiro lugar, agora, eu vou ler essa parte, né? Bom, primeiro eu vou falar aqui. Porque, na verdade, vou contar uma história de uma mãe. Um dia a mãe levou Cristina à loja. A menina chamava Cristina. E ela, ao ver a seção de brinquedos, ficou encantada e insistiu para que a mãe comprasse uma boneca. Contrariada, a mãe lhe respondeu que ela já tinha boneca. Não havendo motivo para comprar outra, Cristina fica com raiva e quer levar a boneca, contra a vontade da mãe. Ela se aborrece. Toma o brinquedo e retira Cristina em prantos da loja. Uma criança deve aprender a suportar a raiva e a decepção, mas devemos escolher as palavras certas para transmitir a impossibilidade de realizar o seu desejo. Por exemplo, a boneca é linda. Eu gostaria de lhe dar, mas eu não tenho dinheiro disponível. Certamente eu a comprarei no dia de seu aniversário. A escolha incorreta de palavras é quem acarreta o sentimento de que não é amada. Então, você vai falar, da forma que você falar com a criança, ela vai se sentir que ela não é amada, né? Então, pessoal, dá um joinha aí, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para os próximos vídeos. Bem, nessa idade são infindáveis os pedidos e as exigências das crianças. Passear na rua, usar brinquedos alheios na praia, distribuir objetos, mas devemos sempre nos apresentar como uma pessoa que ama
entendendo os sentimentos de raiva da criança e nunca como obstáculo à satisfação de seus desejos. Diga não, convencendo seu filho de que o ama. Permita que seu filho desabafe a raiva, provocando o sentimento de alívio. Seus acessos de raiva irão diminuindo até desaparecer. Então, você vai falando com a criança, aquele sentimento ruim de raiva vai desaparecendo. Realmente, a criança é isso, né, gente? Lembre-se que Jesus Cristo é um pai que não domina seus filhos, mas permite que nos possamos ver por nós mesmos a verdade. Nós podemos ver por nós mesmos a verdade. Mas a bondade de Deus se manifesta bastante exigente, pois procura o bem superior daqueles a quem ama. Entende? Então, atitude dos pais. Alguns pais, por não saberem motivar seu filho a se comportar direito, apelam para castigos corporais. Realmente é difícil aprender a motivar a criança para que ela possa agir de forma desejável, pois a maioria dos pais nunca fez curso para educadores. Depois de um dia de intenso trabalho, é difícil ter disposição para motivar o filho através de brincadeiras e histórias. E terminam apelando para essa atitude extrema de punição, né? Sabemos que a criança que é frequentemente punida apresenta dificuldade para dormir através de pesadelos ou se sente deprimida e retraída. Com a punição, os pais conseguem eliminar a evidência das suas necessidades, mas não muda os processos mentais e racionais. Ou seja, através da punição, você conseguirá inibir o comportamento indesejável, mas a necessidade mental continua. Portanto, a causa do comportamento inaceitável ficará guardada para depois. Surge então uma criança obediente, deixando os pais totalmente despreocupados. A necessidade, no entanto, permanece guardada, explodindo na crise da independência, por ocasião da pré-adolescência, deixando os pais surpresos com as transformações do comportamento do filho. Você gostaria que Deus os castigasse cada vez que você cometesse um pecado? É essa a pergunta, né? Como você gostará de ser tratado quando estiver face a face com o Pai? Deus é amor e Cristo é a manifestação de amor de Deus, do amor de Deus. Jesus Cristo, com seu exemplo de bondade e perdão, nos ensina a amar o Pai. Se desejarmos mostrar o infinito amor de Deus a nossos filhos, a única maneira de fazê-lo é transbordando amor em nossas famílias. Está em João 8:11. Está vendo, pessoal? Desde que eu senti a presença de Deus na minha família, resolvi ser seu instrumento na execução de suas ações, sabendo que Ele opera através de mim na minha família. Tenho certeza que todos os acontecimentos contribuem para o meu bem, e isto me dá tranquilidade e paz para educar os meus filhos, transmitindo o menino, no imenso amor de Deus.
Então, gente, agora vamos buscar a solução, né? A solução está nas Escrituras Sagradas. Peça orientação, sabedoria a Deus, dedicando tempo à oração e confie no Senhor, que através do Espírito Santo, Ele educará seu filho. Sabemos que Deus não só tem planos para os grandes eventos, mas também se preocupa com as pequenas coisas. Nenhum problema é pequeno demais para Deus não se interessar. Nenhum é pequeno para Deus, para Ele não se interessar. Todos os problemas, pode ser por maior que seja, Entende? Então, Ele deseja participar de todas as nossas alegrias, preocupações e etc. Quer dizer, quando você tiver uma preocupação, você fala, não, eu estou me remoendo, não tem como resolver, entrega para Deus, ajoelha, entrega a hora para Deus, entrega e somente Ele saberá como resolver da melhor maneira que Ele sabe que é bom para você. Verificamos que algumas vezes Deus opera diretamente, mas inúmeras vezes Ele opera através de tecnologia e dos avanços científicos da época. Por isso precisamos utilizar a nossa inteligência a aprender as técnicas para desenvolver nosso comportamento. Inicialmente, é interessante salientar que comportamento não é sinônimo de ser bem comportado, mas qualquer atividade observável da criança, quer seja positiva ou negativa. Para ensinar uma atividade qualquer, aplique um reforço logo após cada tentativa correta. Nós podemos reforçá-la com elogios, carícias, etc. E observamos que o comportamento emitido logo aumenta de frequência. Você trata o filho, mesmo que tudo você acha que ele tem que ser já dando castigo nele. Não, você tem que fazer coisas assim para ele entender e tem que colocar a mão no coração dele e ensinar da melhor forma que ele vai entender e não vai ficar com problema, com rebeldia nem nada, gente. Então, aqui já tem uma lição, né? Não precisa nem estar falando, né, gente? Isso aqui é só um vídeo para poder ajudar alguém, que às vezes a pessoa não tem tempo de parar para fazer, para falar. Então, eu estou ajudando, estou fazendo isso para ajudar. Então, para ensinar uma atividade qualquer, é aplicar um esforço logo após cada tentativa correta. Por exemplo, nós podemos reforçá-la com elogios, como eu li aqui. Elogios e carícias. Tratar a criança bem e elogiar ele. Igual hoje eu falei, nossa, pro menino, você tá ficando menino tão direitinho, fazendo as coisas certas, nossa, você tá tão correto. Nossa, como que você é inteligente. Então a criança se sente bem. Ela vai falar, poxa, então eu tô ficando um homem, então, né? Eu tô sendo útil, eu tô sendo um menino educado e tal. Então a criança você vai dando incentivo para a criança, cada elogio que você dá para a criança, por mais que ela não esteja. Se ela tiver rebelde, aí que você tem que entrar no psicológico dela e falar, nossa, mas eu não imaginava, eu achei que você... Nossa, mas você tá ficando bom, hein, menino? Você tá ficando direitinho. Nossa, como você tá fazendo certo. Isso mesmo, eu tô feliz com você. Aí você vai falando aquilo lá, vai tratando ele bem, quando você vê ele, você já ganhou a criança pro bem, ele já tá um menino bom, ele não tá aquele menino rebelde, ele tá obediente, comportado, entende? E tem mais coisas aí que a gente não posso falar agora no conteúdo, porque não dá tempo, porque esse vídeo vai ficar muito longo, né? Bem, e observaremos que o comportamento emitido logo ele aumenta de frequência. Como eu falei, ele aumentou, ele mudou a frequência. Tá aquela criança rebelde querendo isso e aquilo e não pode. A mãe não vai falar, não, menina, eu não posso dar isso para você, não sei o quê, papá. Não. Desde mesmo que ele fique nervoso e tal na hora, você fala, aí você muda, começa a rir, começa a contar a historinha, de repente ele já muda de ideia. Fala, mas tal dia se eu puder, acho que eu vou dar isso que você gosta. O brinquedo que você mais gosta, eu já sei qual que é. É esse. Aí você fala outras coisas e vai mudando a frequência, né? Então, temos que
escolher o esforço apropriado para cada atividade, pois, como as crianças são diferentes, alguns esforços servem para uma e não para outras. E os que podem ser aplicados em uma ocasião não podem ser aplicados em outras. É como eu acabei de falar. Para ficar bem claro, é necessário enfatizar que o esforço deve ser aplicado imediatamente após o comportamento desejado e não após o indesejado. Por exemplo, se a criança está fazendo birras e a mãe promete um brinquedo, caso ela pare esse comportamento, no dia seguinte ela terá uma crise ainda maior de birras, porque o reforço fortaleceu o comportamento de fazer birras. Se queremos melhorar seu comportamento, temos que reforçá-lo somente se observarmos uma melhora significativa. Nunca use o amor como reforçador. A criança deve se sentir amada em todas as situações. Viu, pessoal? Em todas as situações. Independente de seu comportamento, o reforçador deve ser mudado constantemente a ser adequado para cada situação, pois o seu uso constante diminui seu valor. Entenderam? Precisamos ficar atentos para não reforçar involuntariamente comportamentos indesejáveis, pois os reforços acidentais também determinam o comportamento. Temos o exemplo de uma criança que estava chorando e a mãe, para não ouvi-la, lhe presenteia com chocolate. Naturalmente, a criança passará a emitir o comportamento de chorar novamente, porque sabe que receberá o chocolate. O chocolate pode ser usado como reforçador, mas sempre após o comportamento desejado. É interessante salientar que devemos ensinar à criança algo realizável dentro de sua capacidade. Uma criança nessa faixa etária não é capaz de aprender uma tarefa complexa. É bem melhor ele realizar uma tarefa pequena do que se a sensação do fracasso por desejarmos que ela execute uma tarefa que está além da sua manutenção. Por exemplo, nós podemos ensinar a vestir uma camiseta, mas jamais tentar fazê-la. Vestir uma camisa com botões. Sentindo os pais necessidade de interferir nas atividades das crianças para orientá-las, procurando ajustá-las ao ambiente social cristão, deverão tomar conhecimento dessas técnicas de modificação de comportamento. Sabemos que nossos filhos adotam comportamentos que foram recompensados, portanto, se surgem comportamentos indesejáveis, devemos procurar as origens dos esforços no ambiente da criança. Resumindo, o princípio de reforço nos diz que qualquer comportamento emitido aumenta de frequência se for seguido de esforço ou consequências reforçadoras. As próprias consequências do comportamento da criança podem constituir reforço para o seu aumento de frequência. O princípio da extinção não afirma que se retirarmos o reforço, o comportamento emitido ocorre com menos frequência até desaparecer. Por exemplo, se darmos atenção à criança, ralhando com ela porque está mexendo no telefone, devemos deixar de dar atenção enquanto ela estiver emitindo esse comportamento. Tendo conhecimento desses dois princípios básicos de que os comportamentos desejáveis devem ser seguidos imediatamente de reforços, os comportamentos indesejáveis devem ser ignorados. Os pais possuem as ferramentas necessárias para serem instrumentos de Deus na educação de seus filhos na faixa etária de 0 a 3 anos de idade.
Aí vem de 3 a 7 anos, gente. Já dá um joinha. Se inscreve no canal, amados e amadas de todo meu Brasil. Fui. Obrigada.